pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu convido você a acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, trazendo um forms, né? Um formulário, uma prova ali que você vai poder, no dinamismo que a internet nos permite, realizar a resposta das questões que nós iremos comentar. Então, tente primeiro ali responder sozinho, sozinha, e na sequência, dê um pause, portanto, aqui, e na sequência volte para assistir os comentários das questões. Legal? Bons estudos e até já! Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindas, muito bem-vindos para essa nossa aula de resolução de questões do tema Atividade da Advocacia em Ética Profissional. Essa aula ela é dedicada a você que se prepara para os exames de ordem, né? Especificamente a primeira fase, onde nós temos a cobrança desse tema em relevantes 8 questões. A gente já sabe, a ética profissional, estrategicamente, é aquela que tem maior chance de te garantir a aprovação necessária. A gente tem aí 8 das 80 questões, para ser ainda mais preciso, 8 das 40 que você precisa para passar para a segunda fase. Pois bem, nós vamos aqui, cada uma das questões, eu leio com vocês, destacamos eventuais necessidades de atenção, especificamente quanto a pegadinha, e na sequência a gente comenta junto o resultado, ok? Vamos então iniciar esse nosso bate-papo. A questão que caiu no exame 10, já tem bastante tempo esse, hein? Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contatar um cliente do estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Pessoal, notem que a aplicação necessária de conhecimento aqui envolve conhecer sobre qual o âmbito de atuação do advogado, da advogada, depois que ele é inscrito, né? Então eu vou destacar, com esse foco, eu vou destacar aqui alguns conceitos, algumas palavras-chave que nós temos na questão. Então vejam, um jovem advogado inicia sua carreira no seu estado natal. Seu estado natal. O estado natal desse jovem advogado é diferente, nitidamente, daqueles onde você tem ali o contato com o seu cliente, que é o estado Y. E, portanto, as autoridades do estado Y. Qual que é o órgão, aproveitando a situação, né? Qual que é o órgão estadual da OAB? É o Conselho Seccional da OAB, da unidade federativa que ele estiver diante. Então, seria o Conselho Seccional do estado Y, né? Bom, pois lá. Vamos lá. Primeira alternativa. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição? Não, né? O advogado ele não restringe ao local que obteve sua inscrição. No entanto, existem algumas regras, que a questão nem cobrou isso. Mas existem algumas regras, a gente vai comentar aqui, quando passa a atuar com habitualidade junto a outro conselho. Então, a letra A está errada. Vejam que a gente está buscando aqui a afirmativa correta. Sempre notem isso, ajuda bastante como uma técnica de resolução de questões aí. Letra B. O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que for atuar fora do local de inscrição. Não faz sentido nenhum, né? Essa exigência não existe. Letra C. O advogado deve realizar o exame de ordem em cada estado em que for atuar. Nossa, imagina se fosse essa a exigência, né? Não é verdadeira essa afirmativa, nos sobra por eliminação até mesmo, né? A última. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Meus amigos, essa indicação, inclusive, é o que consta lá no artigo 3º do Estatuto da OAB. Artigo 3º do Estatuto da OAB vai dizer justamente que o advogado poderá atuar em todo o território nacional. A única exigência, mas o enunciado não tinha o suficiente para tanto, é que vamos imaginar que junto ao Conselho Seccional do Estado Y, ele atuasse em mais de 5 atos privativos por ano. Quando eu tenho mais do que 5 atos privativos, e a gente fala 5 atos privativos da advocacia, no caso, né? Ou seja, a contar da sexta
a contar do sexto ato privativo, é obrigatório que ele proceda com a chamada inscrição suplementar. Inscrição suplementar. Então, o examinador aqui poderia ter abordado essa questão. Ele não abordou, ele só queria que você dissesse que o advogado ou advogada pode atuar em todo o território nacional a partir do momento em que é inscrito nos quadros da OAB, independentemente de qual o seu conselho seccional de origem, ok? Espero que você tenha acertado essa questão aí. Letra D, então, alternativa correta. Próxima questão, pessoal, como eu disse, todas são relativas aí à atividade da advocacia. Vamos para a próxima. Vamos lá colocar o material para vocês. Caiu logo no exame seguinte, 11ª edição do exame de ordem. Cristiana, advogada recém-formada. Eu já vou destacando as palavras importantes, tá? Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto ao seu futuro profissional, porque, embora possua habilidade para a advocacia privada, teme a natural instabilidade da profissão. Bem-vinda, Cristiana. Por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público que lhe permita o exercício concomitante com a profissão, né, da advocacia, com a profissão que abraçou. Deixa eu só destacar aqui, pretende obter emprego, cargo público, lhe permita o exercício concomitante da profissão. Já a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Por força disso, necessita, diante dos requisitos usualmente exigidos, comprovar sua efetiva atividade na advocacia. Diante desse contexto, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, a gente quer entender qual é das seguintes a afirmativa correta. Como eu fiz anteriormente, eu leio as questões e a gente já vai brigando com as assertivas. Letra A. O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano. Um processo por ano? Não, né, pessoal? Quando a gente fala de atividade da advocacia, a atividade da advocacia vai se dar com 5 atos privativos por ano. Inclusive, falamos anteriormente, a contar da sexta, impõe-se a inscrição suplementar. Por quê? Porque quando a pessoa atua 5 vezes no estado diferente do seu de origem, entende-se que ele já está exercendo a advocacia com habitualidade. Então, 5 atos privativos indica habitualidade, portanto, que há o hábito, a prática da advocacia naquele estado. Tá? Pois bem, voltando aqui, letra A está errada, porque não é 1 por ano, seriam 5. Letra B. O efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas. O examinador usou a expressão 5 causas, né? Bastaria indicar 5 atos privativos, que devem ser comprovadas por cópia autenticada dos atos privativos. Pessoal, letra B é a letra correta. Talvez uma dúvida que poderia ter surgido aqui envolveria essa parte final, por cópia autenticada de atos privativos. Temos uma resolução do CNJ que fala sobre a exigência, né, da atividade jurídica, sendo que a atividade da advocacia é uma das formas de se demonstrar atividade jurídica. Nós podemos demonstrar de outras formas, repito, mas a atividade da advocacia é uma das. Sempre vai depender do edital do concurso, mas quanto à carreira de magistratura, né, nós temos aqui uma resolução 75 do CNJ que vai falar sobre quais são os atos que podem, que tipo de atividades podem demonstrar atividade jurídica. E uma delas é da advocacia. E ali, nessa resolução que eu mencionei a vocês, embora não seja objeto do exame de ordem, é que fala sobre você obter a certidão de objeto e pé, as formas de se demonstrar os atos privativos. De qualquer modo, se nós buscássemos as demais alternativas, nenhuma delas faria sentido. Vou aqui trabalhar com vocês. Letra C. A atividade efetiva da advocacia como representante judicial ou extrajudicial cinge-se a 2 atos por ano. Também não. Se você guardasse lá que são 5 por ano, já eliminaria os demais. E aí essa parte que eu destaquei da letra B não te daria dor de cabeça, né? O advogado deve comprovar anualmente a atuação em atos privativos, mediante declaração do juiz. Não precisa o juiz declarar, né? De 3 atos judiciais. Primeiro, que não precisa ser judicial, pode ser extrajudicial. Atos privativos estão indicados lá no artigo 1º do Estatuto da OAB. Envolve consultoria, assessoria e direção jurídica. Também postular perante o Poder Judiciário, nas hipóteses que nós temos
lá já apresentamos em outros vídeos, em outras ocasiões, né? Porque não é postular em qualquer âmbito. Existem situações em que nós temos ali a não exigência de capacidade postulatória, mas de qualquer forma, a postulação perante os órgãos do Poder Judiciário. E por fim aqui, visar atos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, consultoria, assessoria e direção jurídica, que envolveria ali atos extrajudiciais, visar atos constitutivos, que também é uma demanda extrajudicial, a alternativa D também estaria errada por conta disso. Então, a única alternativa é a de letra B. E aí eu aproveito para já passar para a próxima questão. Caiu aí, algumas edições depois, ó, no 16º exame de ordem. O que foi que cobrou aqui, né? Vamos lá. Bernardo é bacharel em Direito. Bernardo é bacharel em Direito, mas não está inscrito nos quadros da OAB. Apesar de aprovado no exame de ordem. Então, ainda não requereu sua inscrição, ou pelo menos não teve deferida, né? Não obstante, tem atuação na área da advocacia, que beleza, realizando consultorias e assessorias jurídicas. A partir da hipótese apresentada nos termos do Regulamento Geral, assinale a afirmativa correta. Pessoal, acabei de mencionar com vocês que o artigo 1º relaciona quais são as atividades privativas da advocacia. Dentre elas está a de consultoria, assessoria e direção jurídica. Exatamente duas dessas, né, as que Bernardo vem desenvolvendo, que é consultoria e assessoria. Então vamos ver aqui qual será a resposta correta. Letra A. Tal conduta é permitida. A gente não precisa nem continuar, porque ela não é permitida, né? Somente o advogado inscrito pode exercer atividade privativa da advocacia. E para que ele seja inscrito, tem que cumprir com os requisitos do artigo 8º do Estatuto, requerer a sua inscrição e ter ela deferida. Nenhuma informação dessa a gente tem. Apenas que ele passou no exame de ordem. Passar no exame de ordem não é sinônimo de que foi aprovado, para ser inscrito de fato, né? Passar no exame de ordem significa que foi aprovado, mas não que teve deferido, com perdão aqui com a retificação. Ele tem que ter deferido o pedido de inscrição, que ele pode, por exemplo, ter passado no exame de ordem, mas exercer atividade incompatível ou não ter qualquer outro dos requisitos do artigo 8º. Beleza? Então, letra A, errada. B. Tal conduta é proibida. Até aqui está certo. Por ser equiparada à captação de clientela. Na verdade, não se equipara à captação de clientela. O problema é que ele exerce atividade privativa. Então, ele não pode exercer essa atividade porque é um ato privativo da advocacia. Então, também não é letra B. Letra C. Tal conduta é permitida. A gente também consegue descartar sem ler o restante, porque ela não é permitida. E letra D. Tal conduta é proibida, tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. E a junção aqui do artigo 1º com o artigo 8º do Estatuto da OAB. A alternativa correta é a letra D. Maravilha? Espero que você tenha acertado daí. Próxima questão. Eu vou aqui permanecer na tela, pessoal, só para a gente poder ter foco nas questões, que é o que de fato mais interessa. Na sequência, ou oportunamente, fazemos alguns comentários. Caiu aqui na 17ª edição do exame, logo na sequência. Veja que dobrou lá a 10ª e 11ª edição, e agora a 16ª e 17ª, né? Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, olha lá, pessoal, já destacou algo que você tem que ficar atento na prova, tem que ficar atenta. Porque se o tema é ética profissional e ele está falando de atos constitutivos, provavelmente o tema é atividade da advocacia, que é o que nós estamos falando aqui, tá? Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro, em não se tratando de empresas de pequeno porte, a famosa EPP, e de microempresas, ME, consoante o Estatuto da Advocacia, devem, letra A, apresentar os dados do contador responsável, B, permitir a participação de outros profissionais liberais, C, conter o visto do advogado e D, indicar o advogado que representará a sociedade. Pessoal, essa questão foi meio que de graça, né? Se você estiver estudando, obviamente, você já quase que escreve lá assim, obrigado, examinador, né? Por quê?
Porque você, quando começa a estudar um dos primeiros temas, de fato, que envolve atividade, você sabe que visar atos constitutivos é, de fato, uma atividade privativa. O que eu quero aproveitar a ocasião. Quando eu estou tratando de atos constitutivos, sempre que estiver EPP ou ME no enunciado, você precisa lembrar que nessas situações não se exige que o advogado vise os atos. Tanto é verdade que ele coloca aqui, ó, em não se tratando de empresas de pequeno porte de microempresa. Então, o enunciado já contemplou aqui a situação de exceção. Portanto, pessoal, a questão trazia como resposta correta a letra C, conter o visto de advogado. Ok? Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, para que seja admitido em registro, deve conter o visto do advogado, que é um ato privativo, conforme o artigo 1º do Estatuto também. Maravilha? Bom, se você quiser marcar aí, é o artigo 1º, deixa eu escrever aqui no cantinho, ó. Artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, e sobre o ME, a ME, perdão, e a EPP, a dispensa, né, a desnecessidade de que o advogado faça o visto do ato constitutivo, está lá na Lei Complementar 123 de 2006, que vai falar sobre essas modalidades. Maravilha? Já mais uma questão. Patrícia foi aprovada em concurso público. Então, vamos colocar aqui, ó, aprovada em concurso público. E tomou posse como procuradora do município em que reside. Como não pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procuradora do município, pediu o cancelamento de sua inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Pessoal, primeira coisa, né? Quando fala que ela foi aprovada em concurso público, a gente precisa pensar se essa aprovação envolve alguma atividade incompatível, que está lá no artigo 28 do Estatuto. Dentre as atividades incompatíveis, a mais comum de aparecer em prova envolvendo concurso público é quando passa no concurso da magistratura, concurso do Ministério Público, concurso de carreiras policiais, porque são atividades que geram incompatibilidade, ou seja, restrição total do exercício da advocacia. O caso aqui envolve procuradoria, ou seja, quando eu falo de procuradoria, a gente está falando de advocacia pública. Então, não está distante da advocacia. Se o cargo é de advogada pública, não se fala em atividade, deixa eu voltar aqui para mim, não se fala em atividade incompatível, mas é necessário que ela seja advogada. Ela não pode ter ali o seu cancelamento de inscrição sob pena de não conseguir desempenhar a função de procuradora, tá? Regra essa que vai se aplicar àqueles que ocupam cargos da advocacia pública. Então vamos voltar, pessoal, para ver o seguinte. Letra A. Patrícia não agiu corretamente. Ok, não mesmo, né? Pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Pessoal, é a resposta correta. Essa obrigatoriedade está, inclusive, ó, no artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, onde menciona-se que ali os advogados públicos se submetem ao chamado duplo regime. Ou seja, tanto a regulamentação de estatuto, regulamento geral da OAB, código de ética, quanto também as eventuais normas, legislações aplicáveis à carreira específica que esteja seguindo. Então, correta a letra A, mas vamos trabalhar as próximas alternativas. Letra B. Patrícia não agiu corretamente. Ok, não agiu. Pois deveria ter requerido apenas o licenciamento. Não, pessoal. O licenciamento ela requeriria se fosse caso de incompatibilidade, mas temporária. Ou seja, se ela fosse prefeita, se ela estivesse ocupando o cargo de mesa da casa da legislativa. Então não é caso também. Errada a letra B. Letra C. Patrícia poderia ter pedido o licenciamento. Não, não é licenciamento, nós acabamos de ver. Porque licenciada ela não pode exercer a advocacia. E Patrícia agiu corretamente. Também não. Letra D também está errada porque ela não agiu corretamente. Tá? Avançando, próxima questão. Então, letra A foi a questão correta aqui. Próxima questão que nós temos caiu na 27ª edição, mesma edição dessa anterior que nós vimos. Guilherme é bacharel em Direito. Vamos colocar aqui, ó, bacharel em Direito. Não inscrito na OAB. Ou seja, ele não é advogado, né? Só é bacharel.
Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João, e com situação de abuso de poder que ameaça direito líquido e certo de seu amigo Antônio e Guilherme, né? Valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra habeas corpus, então vou pôr aqui, ó, habeas corpus para César na justiça comum. Habeas corpus também em favor de aqui João não, em favor de Antônio. Então, César, Antônio, tá? Tá falando aqui no âmbito do judicial, mas você vai ver que não faz sentido, não tem razão da gente se preocupar com a instância. E mandado de segurança em favor de João. Considerando o que dispõe o Estatuto OAB acerca da atividade de advocacia, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa indicação de primeira instância, segunda instância, o examinador quis brincar com você aí, porque quando a gente fala sobre a atividade da advocacia postulando perante a Justiça do Trabalho, é necessário entender em âmbito de qual instância eu estou ingressando, porque na Justiça do Trabalho o advogado não é obrigatório de fazer parte ali, né, de compor, defendendo os interesses do seu cliente. O reclamante pode diretamente atuar sem a necessidade obrigatória de ter ali um advogado, ou seja, eu não tenho a capacidade postulatória sendo exigida. Okay? Só que quando eu ingresso com qualquer medida diretamente no Tribunal Regional ou no TST, ou seja, as ações originárias dos tribunais, mesmo em âmbito da Justiça do Trabalho, a gente poder atuar diretamente, ali exige-se capacidade postulatória. Só é possível caminhar, né, sozinho ou sozinha em âmbito da Justiça do Trabalho no TRT e se for via recursal. Mas, como não é o foco dessa nossa abordagem, só para fazer essa menção, por que o examinador colocou primeira e segunda instância aqui? Foi só para confundir o conceito das duas situações. Voltando. Aqui fala em HC e MS. O que você precisava lembrar? MS não tem dispensa, ou melhor, não tem a prescindibilidade da capacidade postulatória. Ela sempre é exigida. HC, diferentemente, não. O HC, eu posso atuar diretamente sem que eu tenha um advogado constituído ou uma advogada constituída. Seja atuar eu enquanto paciente e impetrante, ou seja, eu outorgar poderes para que alguém impetre o HC em meu nome, mesmo que esse alguém não seja advogado ou advogada. Pois bem, feitas essas considerações, letra A. Guilherme pode impetrar o habeas corpus em favor de César, ok? Mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, nem mandado de segurança em favor de João. Aqui está certo, também não pode MS, mas o habeas corpus em favor de Antônio, ele podia. Então, está errada a alternativa A. B. Guilherme pode impetrar HC em favor de César e Antônio, ok, mas não pode impetrar MS em favor de João. Ok, também. Letra B está correta. Letra C. Guilherme pode impetrar HC em favor de César e Antônio, ok, e também pode impetrar MS. Não, não pode. Então, letra C está errada, nós já falamos aqui por quê. Letra D. Guilherme pode impetrar MS em favor de João. Já pode parar por aqui, porque ele não pode, né? O MS não é possível, pois exige-se capacidade postulatória. Então, essa questão, letra B, alternativa correta. Maravilha? Avançando mais um pouquinho, pessoal, próxima questão que nós temos aqui. Determinada sociedade de advogados. Na verdade, essa daqui é um outro tema, né? Envolve... Eu vou até pular, pessoal, porque ela envolve um tema de sociedade. Ela está aqui por um acaso. Deixa eu pular aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Essa sim. Essa já envolve o tema de atividade da advocacia. Então, só para manter o foco dos temas que estão aqui, né? Um estava aqui por um acaso. Caiu na 34ª edição. Aline, advogada inscrita. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora sim, apareceu para gente. Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente, durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato. Então, vamos lá. Advogada inscrita, ou seja,
pode praticar os atos privativos da advocacia, só que, está falando aqui, ó, praticar validamente. Quando o advogada está no período de suspensão, porque sofreu a sanção, seja a suspensão que ela é aquela temporária, preventiva, né? Seja a suspensão decorrente de sanção definitiva, durante o período de suspensão, não pode... Eu vou colocar não pode advogar, porque já inclui pensar qualquer ato privativo, né? Não pode advogar, nem mesmo em causa própria, ok? Ela pode atuar diretamente quando se não exigir capacidade postulatória, mas na condição de cidadã, não de advogada, porque ela não pode advogar durante o período de suspensão. Pois bem, então, o que ela pode? Poderá praticar validamente durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar o seguinte ato. Vamos lá. Primeiro, impetrar HC perante Superior Tribunal de Justiça. Vou ler tudo primeiro. B. Visar ato constitutivo. Pessoal, ato constitutivo é atividade privativa. É privativa, então ela não pode advogar desse período. Não. C. Complementar parecer que elaborara em resposta à consulta jurídica. Não, porque o ato de consultoria jurídica é ato privativo. Ela não pode também. Próximo. Interpor recurso com pedido de reforma. Não. Reforma de sentença não tem nada a ver. Mesmo em causa própria, ó. Não. Então a alternativa correta é a letra A, porque ela pode impetrar o HC, porque ela não está falando na condição de advogada. Ela falou se pode impetrar? Pode. Se tivesse mais especificado a alternativa, a gente teria que pensar, mas é em nome de quem? Em favor de quem? Ela está na condição do quê? Né? Mas não, só falou impetrar HC, é a situação justamente que se admite, né, em caráter excepcional, por não se exigir aqui a chamada capacidade postulatória. E agora, uma das questões mais recentes aqui, a última que nós vamos tratar, fala o seguinte: o advogado Francisco Campos, então vamos colocar aqui, ó, ele é advogado, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara de Deputados, realizou estudos e sugestões para alteração de determinado diploma legal. Ou seja, ele realizou aqui um ato de consultoria, ato de assessoria jurídica. Tá? Sobre a atividade realizada por Francisco, aliás, essa constatação vai responder a questão. Assinale a afirmativa correta. Letra A. A contribuição, atenção, a contribuição de Francisco dá-se como de qualquer cidadão. Não, né? Porque já fala que ele foi procurado aqui, trazendo a qualidade dele como advogado e acadêmico. Letra A, não. B. Inclusive, ele realiza a consultoria ao trazer esse estudo, essa sugestão de alteração. É vedada ao advogado a atividade mencionada junto ao poder público. Aliás, junto ao poder legislativo. Também não. É uma atividade privativa, a atividade da consultoria de assessoria jurídica. Letra C. A referida contribuição de Francisco é autorizada apenas se Francisco for titular de mandato eletivo. Não. Inclusive, isso aqui na prática acontece corriqueiramente para aqueles que atuam junto aos temas de constitucional, eleitoral, vai atuar, de fato, desenvolvendo esse tipo de serviço. E letra D. Enquanto advogado, é legítimo a Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Letra D. Letra correta. Veja que a exigência aqui do enunciado era que você enxergasse que há, de fato, um ato de consultoria. É o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não é qualquer pessoa que pediu uma opinião de boteco, de padaria, né? Pediu uma solicitação para a realização de estudos e sugestão. Portanto, é uma atividade de consultoria e assessoria jurídica. Ok? Pessoal, nós trabalhamos então todas as questões que cobravam aí atividade da advocacia. Espero que você tenha acertado. Eu vou deixar disponível aqui o link de um simulado com essas questões através de forms. Se você quiser, pode testar conhecimentos aí. Inclusive, quando tiver acesso a esse vídeo, você vai ter antes ali o link para você tentar testar esses seus conhecimentos. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.